O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São João. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida, para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Aleluia, 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 aleluia. Diletos ouvintes, aqui presentes e também tantos devotos do Bom Jesus, que por uma questão de prudência estão participando da Santa Missa espiritualmente, em suas casas, em outros lugares. A todos sejam bem-vindos e que o Bom Jesus, através de Nossa Senhora Aparecida, abençoe a todos nós, os presentes fisicamente e os presentes espiritualmente. Meus irmãos, a nossa breve reflexão de hoje tem como tema seguindo os passos do bom pastor. Ouçamos. É norma tranquila do Evangelho o dever de rezar sempre, de insistir na oração, quase como se Deus não estivesse prestando atenção e tivéssemos que repetir uma e mais vezes o pedido, até Ele nos atender. Jesus chega a contar a curiosa parábola de uma pobre viúva que teve que insistir muitíssimas vezes com o juiz para que resolvesse seu caso. E o juiz, enfim, embora de má vontade, a atendeu. No caso de Deus, evidentemente, não é assim. Ele está sempre pronto a ouvir-nos. Ele é o doador de todos os bens, e tudo que tem nas suas mãos é em favor de seus filhos, que somos nós. Nós é que podemos não estar pedindo com sinceridade. Por isso que muitas vezes não recebemos. Sobretudo quando se trata de pedir bens espirituais. A insistência da oração é antes para o nosso próprio bem. Certa vez um jovem teve a incumbência de conversar com seu amigo a respeito de certas coisas que estavam acontecendo. E ele ficou em dificuldade. Como é que eu vou abordar com meu amigo um assunto semelhante? Mas como ele tinha, assim, uma certa fé e confiava na oração, ele foi para a igreja e rezou para que Deus ajudasse a ele. Mas no seu íntimo, o que é que ele estava pedindo? Senhor, me dê forças para poder abordar meu amigo. Mas eu gostaria, não leve a mal, que não estivesse em casa. Pediu a Deus mais do que forças,
pediu que o amigo não estivesse em casa para ele não precisar abordar o assunto. Acontece conosco também. Neste domingo, que é o 4 da Páscoa, quando aparece no Evangelho a figura do bom pastor, a igreja nos convida pelas vocações sacerdotais e pelas vocações religiosas, para que não falte da igreja pastores dedicados que, sob a inspiração de Jesus, o bom pastor, guiem nos caminhos da fé o povo de Deus. E para que não faltem cristãos que, pela especial consagração da vida religiosa, tantas senhoras e moças que se fazem religiosas, irmãs, se dediquem numa fidelidade total ao Evangelho para construir o reino de Deus. Será uma força imensa de oração, a terra inteira, o mundo inteiro, como que unida num só coração e repetindo em formas e tons diferentes o próprio pedido que Jesus mesmo ensinou a fazer. Enviai, Senhor, operários à vossa messe, pois os operários são poucos e a messe é grande. Operários da palavra, operários dos sacramentos, operários da formação de comunidades de oração e de vida fraterna, operários de santificação pelo exemplo de entrega total ao serviço de Deus e dos irmãos. Meus irmãos, vamos todos mergulhar nesse imenso mar de orações. Também nós vamos rezar pelas vocações. E rezando, vamos descobrir quanto estamos precisando de que essas orações sejam atendidas. Precisamos muitos sacerdotes, somos poucos, e esses poucos estão morrendo. Precisamos tanto de padres que repartam ao povo o pão dos bens de Deus. Que não aconteça o que está acontecendo tão dolorosamente em tantos lugares, fazendo eco à famosa queixa do profeta Jeremias. O profeta Jeremias já se queixava disso. Os pequenos, diz Jeremias, pediram pão e não havia quem o repartisse. Quantas pessoas estão precisando da palavra de Deus, do sacramento? Está faltando uma pessoa que chegue até eles. Por quê? A messe é grande, os operários são poucos. Sobretudo quando as coisas caminham com a rapidez e a eficiência com que a técnica moderna impulsiona o mundo, e quando o próprio mal, vejam também, quando o próprio mal tem novas técnicas para se propagar, é urgente que cresçam também as forças do Evangelho. Alguém certa vez perguntou, por que, senhor padre, no tempo de Jesus, tantas e tantas pessoas eram possessas, estavam possuídas pelo demônio, e hoje a gente quase não vê falar sobre isto. E aquele padre, inspirado por Deus, disse, naquele tempo não havia televisão, não havia internet, não havia rádio, não havia jornal. Então o demônio tinha que trabalhar em cima de pessoas por pessoas. Hoje, o demônio faz um trabalho muito maior, sem tanto trabalho, através da televisão que está se dedicando a todas as casas, da internet que está na mão de tantas pessoas, dos jornais, das revistas. O demônio faz um trabalho menor, com um efeito muito maior. Os meios de comunicação, quanto à responsabilidade dessas pessoas que trabalham nos meios de comunicação. Para que o mundo não se perca no descaminho da degradação moral, mas tenha a luz de Deus, mostrando-lhe por onde caminhar na justiça, na verdade e na fraternidade. E sejamos capazes de construir essa que a Igreja hoje chama, com muito acerto, a civilização do amor. Só fizemos de nossa parte, rezamos, trabalhamos, nós vamos construir a civilização do amor. Meus irmãos, precisamos de religiosos e religiosas que sejam no mundo sinais de valores mais altos, valores que pairem muito acima desse materialismo, desse consumismo, desse hedonismo que parece caracterizar a sociedade, como podemos verificar todos os dias, colorida e requieta no vídeo dos canais de televisão. E tudo isso em contraste com a pobreza infinita que estamos presenciando, sobretudo na periferia de nossas metrópoles, das grandes cidades. Essa gente humilde
precisa de pessoas que fiquem mais perto delas, não só por um exemplo de vida sóbria e austera, mas principalmente pela mensagem de fé e de esperança que anunciam pelo serviço fraterno, que distribui com amor e dedicação. Essas pessoas que vivem na rua, como Dom Luciano sempre trabalhava e se interessava por elas, são pessoas também muito importantes. E muitas vezes a gente percebe também no contato com essas pessoas que têm um coração muito bom. Nós temos uma moça aqui de Congonhas que é missionária em outras terras. Ela conta para a gente que em São Paulo, certa vez, um dos fatos que aconteceu com ela, ela tirou seu cobertor e deu para um pobre que estava debaixo do viaduto. E aquele pobre disse para essa moça, que é de Congonhas: minha senhora, como é que eu posso me agasalhar com esse cobertor, sendo que a senhora vai passar frio no meu lugar? Veja, ele se sentiu feliz por ser agasalhado, mas ao mesmo tempo pensou na outra parte. A senhora vai me fornecer o seu cobertor e a senhora vai ficar passando frio? O pobre muitas vezes é pobre de bens materiais, mas é rico da graça de Deus, dos bons sentimentos. É uma grande verdade. Meus irmãos, quando falamos em vocações, espontaneamente pensamos nos jovens. Os jovens estão aí cheios de esperanças e possibilidades, frágeis no meio de um mundo traiçoeiro, mas generosos para atender um chamado mais alto que se lhe oferece. Quantos jovens são chamados para a vocação sacerdotal? Ontem mesmo eu estava lendo um pouquinho da vida de Dom Luciano. Dom Luciano, com apenas 15 anos, sentiu aquele chamado para Deus, pensava em ser aviador. De repente ele percebeu que melhor do que ser aviador, como seu tio acabava de morrer em outras terras, num acidente de avião, ele podia ser um aviador assim, trabalhando em favor das almas. Quanto bem Dom Luciano fez. Quando ele estava agonizando, no momento em que o médico ia colocar um aparelho para... Como é que fala quando a pessoa já não sente mais, que vai comer? Dopado, como é que é? Como se fala? Quando o médico chega, a pessoa já está no final e coloca uma injeção para ele... Tem uma palavra própria para dizer, como é que chama? Hein? Hein? Não. O que o médico faz para o doente ficar dormindo? Hein? Esqueci a palavra. Mas quando já estava no fim da sua vida e o médico foi colocar sentir uma coisa qualquer para ele apagar, e assim não sentir tanto como estava sentindo, ele apertou a mão do seu irmão e falou assim: se eu não sair dessa e Deus tiver por bem me chamar, meu irmão, o que eu te peço, cuide dos pobres. E agonizando, seu último pedido, apertou a mão do seu irmão e disse: meu irmão, se eu não sair dessa e Deus tiver por bem me chamar, uma coisa só eu te peço, não descuide dos meus pobres. Mas então, a pastoral juvenil da igreja, como lembra o Papa João Paulo II, ficaria mutilada se não se abrisse para as vocações religiosas. Veja, a pastoral juvenil da igreja, como lembra o Papa João Paulo II, ficaria mutilada se não se abrisse para as vocações consagradas. Como são elas importantes, as vocações sacerdotais, mas também as vocações religiosas. Os jovens são normalmente aqueles sobre os quais pousa o olhar de Cristo dizendo: vem e segue-me. Quantos jovens ouvem essa palavra de Jesus? Ou dizendo: eu vos farei pescadores de homens. Nosso Senhor diz para outros. Ou dizendo ainda a esplêndida palavra: não fostes vós que me escolhestes, eu é que vos escolhi, eu vos destinei para irdes e produzirdes muitos frutos. São palavras que muitas vezes Jesus fala a determinados jovens e que alguns atendem o seu apelo e outros, por falta talvez de pessoas que os ajudem, deixam passar Jesus, que não volta mais. Durante essa semana, como mensagem, como tarefa,
nós todos que estamos aqui na igreja, como também as pessoas que estão nos ouvindo através dos meios de comunicação, vamos lembrar da palavra de Jesus. A messe é grande, os operários são poucos. Rezem pelas vocações sacerdotais religiosas. E vamos rezar pelas vocações para que o Senhor mande mais sacerdotes para a sua messe. Pois o reino é grande, é importante e temos que trabalhar por ele. Amém.